Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, eu demorei um pouquinho para trazer mais vídeos por aqui, porque a Elisa Maria nasceu. E aí a gente estava se adaptando, né, conforme a nossa rotina, o nosso dia a dia. É a nossa primeira filha, então a gente ainda tá aprendendo muita coisa. E eu tava sem tempo de gravar, mas hoje, como sobrou um tempinho, eu decidi gravar pra vocês o meu relato de parto. Bom, gente, eu não quero ficar enrolando muito, vou contar pra vocês brevemente, bem resumido, o que aconteceu, tá bom? Na quinta-feira do dia 22 de junho, eu tinha consulta marcada com a minha ginecologista obstétrica. Pra quem não sabe, eu tava fazendo o acompanhamento tanto no plano quanto no SUS. O meu plano, ele ainda tava na carência. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha acabado de fazer o plano. Então, eu precisei fazer esse acompanhamento pelo SUS e pelo plano, porque pelo plano o parto ia sair muito caro e eu queria ter um neném pelo SUS, porque a minha irmã teve dois e a experiência dela foi assim maravilhosa, sabe? Então, na quinta-feira, no dia 22 de junho, eu acordei, tomei meu café da manhã, tomei o meu ferro, né, que eu tava tomando 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos de noite, porque eu tô anêmica, ainda tô mesmo depois de parir, mas enfim, depois eu quero conversar com vocês mais sobre isso. Almocei e depois eu parti para minha consulta de pré-natal. Talvez ia ser a última consulta, porque nesse mesmo dia eu estava completando 38 semanas. Gente, eu cheguei lá na consulta, tava bem lotado, porque era marcado semana após semana, só que na semana anterior a minha médica ela teve um imprevisto, aí ela desmarcou e marcou todas pro mesmo dia que eu estava indo. Então eu cheguei lá, tava bem lotado, passei pela triagem, mediram minha pressão. A minha pressão, ela tava alta, eu lembro que ela tava 14/9. E aí eu fiquei aguardando, né, pra ser atendida pela minha doutora. Só que nesse tempo, gente, já tinha passado 1 hora e meia por aí, tava bem lotado mesmo. E eu, quando a minha pressão tá alta, eu sinto, gente, eu não sei vocês, mas a minha pressão, ela sobe um pouquinho, meu coração ele já acelera, eu já sinto que eu tô um pouquinho estranho. Então eu sei quando a minha pressão tá alta. Eu nunca tive problema de pressão alta, na verdade a gravidez toda a minha pressão ela tava bem baixa, mas nesse dia eu não sei o que aconteceu que minha pressão subiu do nada, não sei se foi ansiedade, não sei o que foi. E aí, como tava demorando muito pra minha médica me atender, eu pedi pra medir a minha pressão de novo e ela tinha subido mais um pouco, ela tava 15/9. E aí a médica que tava lá me atendendo na triagem, né, antes da consulta, ela perguntou pra minha doutora se ia demorar, aí a minha doutora falou que ia demorar pra eu passar pela consulta. E como a minha pressão tava alta e eu tava com o coração um pouquinho acelerado, ela pediu pra eu ir pro pronto atendimento de um outro hospital. E eu fui. Cheguei lá no hospital e fui atendida, né? Passei pela triagem. Minha pressão ainda tava alta, só que como eu fiquei aguardando pra ser atendida, elas mediram de novo a minha pressão e ela tinha baixado um pouquinho, tava 13/9, mas mesmo assim era considerado alta, contando que a minha pressão ela não passava de 10. Então, assim, eu fiquei bem preocupada, fiquei lá no hospital, fui atendida, mas não me medicaram, não passaram nada. Eles pediram para eu ir direto na maternidade. Me disseram que podia ser começo de pré-eclâmpsia, né, quando a pressão sobe, e eu fiquei bem preocupada, chorei bastante, eu tava de 38 semanas, mas sempre confiando em Deus que Ele teria o melhor pra mim. Na verdade, gente, eu queria muito ter o parto normal, mas eu pedia pra Deus que fosse feita a vontade dele. Então, fui encaminhada pra maternidade, passei em casa, peguei as malas, não sabia se eu ia já ficar lá internada, mas mesmo assim eu já preferi deixar as malas dentro do carro, o bebê conforto, tudo certinho, né? Porque eu não sabia realmente se eu ia ficar lá ou se iam me mandar embora. Gente, nesse meio tempo já tava, na verdade, escurecendo, porque eu fiquei quase o dia todo pra resolver isso, né? Eu fui na minha consulta de pré-natal, era já quase 2 horas da tarde. Depois fui encaminhada pro pronto atendimento e depois do pronto atendimento eu fui encaminhada pra maternidade. Então eu cheguei lá na maternidade,
já tava quase de noitezinha, sabe? E aí passei pela triagem de novo, a minha pressão tava ok. Eu pensei comigo, então eles não vão me internar, né? Já que tá tudo ok, então eles vão me mandar embora e eu volto quando eu tiver dilatação ou a bolsa tiver estourado, enfim, eu tava realmente esperando o parto normal. Passei pelo médico, ele me examinou e ele pediu para eu ficar lá na sala de observação. Me deu alguns medicamentos também para controlar a pressão e ele ia me observar. Só que daí passou um tempo, depois que eu tinha já tomado todas as medicações, ele me chamou na salinha e estava me dando alta, só que eu sentia que eu ainda não estava bem. Então eu pedi para ele medir a minha pressão novamente. E novamente a minha pressão tinha subido, estava 16/9. Ele ficou bem preocupado e eu também. E ele pediu para que eu passasse a noite lá em observação. Então, eu fui no dia 22, já fiquei internada, né, dormi lá. E fiquei esperando para ver o que ele falava. Eu tomei medicação, tudo certinho, fiquei em observação. E no outro dia, a médica passou e falou que realmente eu ia ter que ficar internada para já ganhar a bebê. Eu pensei, né, que como eu já tinha ficado internada, eu ia ganhar bebê já no dia 23. E não, gente. Na verdade, eu fiquei dia 22 e dia 23 lá no hospital, porque todas as cirurgias de emergência que vinham chegando, eles passavam na frente. Então, não tinha como eles fazer a cesárea. Até a médica perguntou se eu queria fazer a indução, né, pra tentar ter o parto normal, ou se eu queria o parto cesárea. E na hora do medo, assim, eu decidi ter a cesárea, até porque eu já vi vários relatos de mulheres que tentaram fazer a indução, ficaram horas lá sofrendo de dor e no final tiveram que partir para a cesárea. Então, o meu parto, eu escolhi ter a cesárea. O dia 22 caiu numa quinta-feira, dia 23 na sexta, e eu fui ganhar a Elisa no sábado, dia 24 de junho. Ela nasceu às 1h50 da tarde e ela nasceu com 3,1 kg. Gente, ela nasceu bem gordinha e eu fiquei muito feliz quando eu conheci ela, o rostinho dela. Nossa, é uma experiência surreal. Só que na hora do parto, gente, como eu já tava 2 dias de jejum, eu passei mal. Então eu desmaiei algumas vezes, eu acho que eu desmaiei umas 3 vezes. Na hora da anestesia, eu fiquei com muito medo, eu tive crise de choro, crise de ansiedade. Mas enfim, deu tudo certo. A Elisa veio ao mundo com muita saúde, graças a Deus. Hoje a Elisa tá completando 19 dias de nascimento e eu completando 19 dias de pós-parto. E tá tudo bem, gente, eu tive bastante dor pós-parto, né, cesárea. Não sabia como era, porque como eu falei pra vocês, era a primeira gestação. E eu queria muito ter o parto normal, mas na hora do medo eu escolhi ter a cesárea. Até porque eu já tava desesperada, já não aguentava mais esperar, sabe? Tava em jejum também. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu corpo agora, 19 dias pós-parto. E depois, se a Elisinha acordar, eu mostro um pouquinho ela pra vocês, tá bom? E olha, eu vou contar pra vocês, viu? Cesárea não é fácil não, gente. Eu senti muita dor no meu pós-parto. Sempre via gente falando que era de boa, que era tranquilo, mas olha, se você quer ter cesárea, você se prepara. Eu sei que o parto normal também é dolorido, é difícil, mas a cesárea também é. Na verdade, eu acho que o mais difícil da cesárea é a recuperação, né? Porque a gente fica ali meio debilitado pra poder levantar, pra poder fazer xixi, pra poder fazer as coisas. É tudo muito difícil, dói muito. Então, assim, se você quer ter o parto cesárea, você se prepara, porque dói, e dói bastante. Como eu falei pra vocês, hoje eu estou fazendo 19 dias de pós-parto, já desinchei bastante, graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu estou, como que está a minha barriga, como que está sendo a minha recuperação. O cortezinho da cesárea, gente, foi bem baixo, tá? Não tem nada do que reclamar. E o corte é bem pequenininho, então ele é bem mínimo, sabe? Doeu um pouquinho pra tirar os pontos, né? Porque tem que puxar. Mas foi tranquilo, gente. Ó, eu tô usando essa calcinha modeladora da Mondresa Lingerie. Ela é alta, tá vendo? Já desinchei bastante, ó.
Ainda tô um pouquinho, tem uma barriguinha aqui, mas tá tudo bem, né, gente? A gente ficou 9 meses sendo casa pra um serzinho, então demora um pouquinho mesmo pra voltar, mas tudo no tempo certo. A barriga, ela fica bem mole, mas é normal, né, gente? A gente acabou de parir, ó, o risco ainda tá bem nítido, dá pra ver bastante, tá bem forte. A barriga ainda tá um pouco mole, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá tudo bem, ó, tá desinchando aos poucos. E é isso, gente. Acho que é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Na verdade, foi um resumo, né? Bem resumido mesmo, de parto. Mas eu espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho de como foi. Na verdade, foi um pouco na correria, né? Foi um susto, porque eu não sabia que eu já ia ganhar neném. Eu ganhei neném, na verdade, de 38 semanas e 2 dias. Mas o que importa é que ela veio ao mundo com muita saúde, né? E a princesinha tá aqui dormindo, bem tranquilinha, ela é bem boazinha. Ela é um amorzinho, gente. E o irmão dela tá ali, ó, no sai de cima dela. Né, Luke? Você tá cheirando ela? Tem um cheirinho de neném, né? Já já ela vai acordar pra mamar, pra trocar a fralda. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!